regras para internação involuntária de dependentes químicos no país ainda causam polêmica no Congresso. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, especialistas e representantes do governo criticaram o uso da internação compulsória como política pública. Neste Palavra Aberta, vamos conversar com o autor do projeto que já foi aprovado na Câmara e que agora tramita no Senado. O projeto é do deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. E ele muda o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas para definir condições de atendimento aos usuários e também para ampliar a pena para traficantes. O programa Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Deputado Osmar Terra, queria que o senhor explicasse para o nosso espectador se esse projeto ele não vai fazer com que as pessoas, os familiares, pensem primeiro na internação da pessoa, do usuário de droga, em vez de tratar o problema antes em família? Olha, na verdade, hoje o maior problema de saúde pública e de segurança que nós temos no Brasil são as drogas, de uma maneira geral. Em particular, a epidemia do crack. O crack explodiu, a epidemia do crack, nos últimos 6 anos, né? Um dado muito interessante, o auxílio-doença do INSS, até 2006, a maior causa de auxílio-doença por dependência química era álcool. Sim. Que é uma droga legal, 18% da população é dependente do álcool, né, por ser legal, né? E de 2006 para cá, explodiu, o crack hoje é 3 vezes o número de auxílios-doença do álcool, né? Então, nós estamos em franca epidemia que se continua crescendo, porque nós temos um problema único no mundo. O Brasil tem fronteira com os 3 produtores de cocaína do mundo, né? Então, nós somos inundados todo dia. Nossa Polícia Federal faz um trabalho maravilhoso, consegue apreender com pouco recurso, pouca gente, consegue apreender muita quantidade de droga, as polícias civis também, mas a entrada de droga, para cada quilo que se apreende, entram 10 quilos de droga no Brasil. Então, nossa comissão esteve na Bolívia, no Peru, na Colômbia, que são os produtores de cocaína, e vimos que realmente é muito precário o controle da fronteira, apesar das operações todas, a Operação Ágata, que é muito importante, mas que é temporária também, né? Fica 15 dias e depois termina. Então, nós estamos com um problema seríssimo. O Brasil está com a maior causa de homicídios no Brasil, a maior causa de mortes de jovens entre 15 e 25 anos, já é a droga, em particular o crack. Então, nós precisamos tomar medidas não medidas que afrouxem ou medidas que aumentem a quantidade de droga circulando, que qualquer legalização de droga vai aumentar a quantidade de droga circulando, é óbvio, numa circunstância dessa, e vai aumentar o número de doentes, né? Eu sou médico, estudo esse assunto em profundidade, fui secretário 8 anos de saúde do Rio Grande do Sul, vi esse problema se agravar, né? E posso dizer que a droga, a dependência química é uma doença incurável, ela é uma doença crônica. Depois que se transforma em dependência, uma coisa é o uso, depois que esse uso fica compulsivo, vira dependência química, a pessoa não tem mais, ela vai ter o resto da vida recaídas, ela vai ter problemas para o resto da vida. Então tem que ter uma ação forte, uma ação firme, né? Eu acredito que a imensa maioria da população é favorável a isso, né? Os psiquiatras, quem lida com o assunto do ponto de vista médico, que conhece o assunto do transtorno mental em profundidade, é favorável a uma posição mais firme em relação a isso. E eu acredito que o projeto de lei contempla, ele muda 33 pontos da lei atual, contemplando exatamente os pontos que eu acredito que são os responsáveis. Imagina, se nós estamos com uma lei sobre drogas e aumenta geometricamente o número de dependentes químicos, é sinal que essa lei não está funcionando, né? Então, ele muda para aumentar o rigor e para controlar melhor essa grave epidemia. O senhor começou a dizer que, no caso, o projeto prevê a internação involuntária, ou seja, que o drogado, a pessoa não vá opinar, mas que não é favorável à internação compulsória. Queria que o senhor explicasse também. Não, é assim, hoje a lei diz o seguinte, a pessoa só pode ser internada, até para desintoxicar, né? O menino está dormindo na rua, vendendo tudo que tem, comendo o resto de lixo. Ele não pode ser internado se ele não quiser. Um menino desse não tem capacidade de discernir o que é importante para... Ele está com uma confusão mental provocada pela droga, né?
num estado extremo de confusão mental. Ele precisa de apoio de alguém, ele precisa de um auxílio externo. O que eu coloco na lei é que a família pedindo e o médico determinando, ele pode ser internado para desintoxicar. É uma internação de 20 a 30 dias, pode chegar a 40 dias, em hospitais, não é em clínicas, nem em comunidades terapêuticas, é em hospital, em ambiente hospitalar. Ele desintoxicando, aí ele decide livremente se ele quer continuar o tratamento ou não, né? O ideal é que ele, durante esse período de desintoxicação, seja convencido a se tratar. Está explícito na lei que é só para desintoxicação? Só para desintoxicação, está explícito isso. A internação compulsória é a internação determinada pelo juiz, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, isso não precisa nem estar na lei, né? Eu não coloco esse termo na lei, eu coloco só a internação voluntária e a involuntária, que é a pedido da família, que passa de novo a ter algum protagonismo. Hoje a família assiste o seu filho ser destruído sem poder fazer nada, né? Ela pelo menos inicia o tratamento, né? Ele é desintoxicando, ele pode iniciar o tratamento. Se ele não... É muito raro um usuário de crack, por exemplo, querer se tratar, querer se desintoxicar, né? É muito raro, né? Então, ele precisa desse início para começar o processo. Agora, outros críticos falam também que o projeto é voltado para o usuário de crack, que nesse caso haveria uma limpeza social, já que a maioria de pessoas realmente das classes mais baixas que utilizam o crack. As drogas são democráticas, elas atingem todos os segmentos da população. Infelizmente. Né? Infelizmente. E, infelizmente, elas existem com esse grau de destruição, né? Todas as drogas causam dependência, inclusive as lícitas, né? Do cigarro, passando pelo álcool, a maconha, a anfetamina, né? O rebite, que os motoristas usam para ficar mais tempo acordados, dirigindo, a cocaína, o crack, o êxtase, todas elas afetam a mesma região do cérebro, todas elas criam uma nova memória, novas conexões nessa região, e que é uma memória de longo prazo que nunca mais desaparece, por isso que é uma doença crônica, né? E que a pessoa vai precisar se tratar o resto da vida, né? Na verdade, o crack torna isso mais rápido, esse processo mais rápido. E é mais grave, né, pela rapidez com que ele atua, né? Mas todas as drogas têm que ser, de alguma maneira, controladas. As lícitas têm que ser mais controladas do que são, né? E as ilícitas não podem ser legalizadas, porque senão nós vamos ter uma... Hoje, o álcool e o tabaco têm 50 milhões de dependentes químicos no Brasil. 50 milhões. As outras, as ilícitas, são 6 milhões, 6 a 7 milhões. Se legalizar, vai para 50 milhões. E aí fica uma situação social, de segurança, de saúde pública incontrolável. O projeto também prevê o combate mais efetivo ao traficante. Como é que está previsto? O projeto ele parte de um princípio de saúde pública, né? Que toda epidemia, quanto mais vírus tem no ambiente, mais gente doente tem, né? A gripe é assim, qualquer fenômeno epidêmico é assim. Quanto mais gente oferecendo droga na rua, mais gente doente terá, né? Então, o que se quer é retirar o máximo possível de circulação a droga. Aí tu tem que tirar quem vende a droga, né? Então, ele aumenta a pena para o tráfico, a pena mínima para o tráfico. Ele passa de 5 para 8 anos, a pena mínima do tráfico. E procura, com isso, diminuir a oferta de drogas na rua. Muda também aquela questão do portador das drogas, porque um dos questionamentos é que, às vezes, o usuário está portando e que ele é tido como traficante. Isso é uma coisa muito difícil de distinguir, não? E não é pela quantidade de droga. Se uma pessoa tem uma quantidade, por exemplo, como alguns deputados estavam propondo, que até 10 dias de quantidade de droga para uso até 10 dias seria considerado usuário e depois seria considerado traficante, eu posso dizer que 500 pedras de crack é para 10 dias. Depende da gravidade da dependência da pessoa, né? O usuário de crack fuma uma pedra a cada 15, 20 minutos. Mas aí ele não seria considerado traficante? Não, eu retiro isso. Tem que ficar a critério de quem está... A pessoa pode estar com uma pedra no bolso e outro bolso cheio de nota de 5 e 10 reais, é um traficante, ele acabou de vender, né? E o outro pode estar com 100 pedras e ser um usuário, né? A primeira vez que ele é primário, ele nunca foi preso, ele nunca viram ele vendendo nada para ninguém, ele comprou aquelas pedras porque ele está desesperado, né? Então, quem tem que decidir isso é a polícia e o juiz, né? Não é só a polícia, o juiz também avalia e define a circunstância.
É assim que se define, não tem outra maneira de definir. Né? Só uma última pergunta, eu queria saber se o senhor está acompanhando a tramitação no Senado, se tem previsão dele ser aprovado. O Senado foi aprovado por larga maioria na Câmara, eu acredito que vai acontecer o mesmo no Senado. Né? Ele está com o senador Valadares, de Sergipe, né, que está como relator na Comissão de Justiça. Eu acredito que ele vai rapidamente ser votado, porque é uma necessidade. O governo está apoiando, a presidente está apoiando o projeto, os ministros da Saúde, da Justiça, a ministra Gleisi Hoffmann deu todo o apoio para o projeto também. O que nós encontramos resistência é no segundo escalão do governo. No segundo escalão, em alguns lugares, por motivos ideológicos, tem gente que defende a liberação das drogas. E aí procura hostilizar ou criar dificuldade para o projeto. Mas como governo, o secretário da Senad, o Vitor e Maximiliano, todos estão apoiando e querem que o projeto seja aprovado até para o presidente poder sancionar ainda esse ano. Tá ótimo, deputado Osmar Terra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. O programa também pode ser acessado pela internet. É no site www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.